Sexta-feira, 6 de outubro de 2022. Alô, meu amigo, alô, minha amiga, meu irmão, minha irmã, amados e amadas do Senhor. Aqui de novo o irmão Elias, mais uma porção da palavra do Senhor para nossa meditação e edificação. Hoje eu quero falar algumas palavras baseadas no livro de Hebreus, no capítulo 3. O verso 7 em diante diz assim a carta aos Hebreus: Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Amado, deixe-me falar uma coisa com você. Nós somos estudantes da palavra do Senhor, nós estudamos a Bíblia Sagrada de algumas formas. Alguns procuram seminários, outros procuram instituto teológico, outros por correspondência, outro no quarto. E, enfim, cada um procura de um certo jeito estudar a palavra de Deus. Por quê? Porque nós queremos, os que são sinceros de coração, queremos servir ao Senhor. E Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que nós, se nós crermos nele, nós nunca pereceremos, nós teremos vida eterna se continuarmos firmes com o Senhor. E nesse vai e vem de estudar a palavra do Senhor, muitas das vezes há discórdia, mas uma coisa tem que ser dita: a palavra de Deus ela é perfeita e nós somos imperfeitos, portanto nós precisamos nos ajudar. Eu não estou chamando para ecumenismo, mas precisamos sim nos ajudar. Não importa qual o nome da congregação, é católico, é Assembleia de Deus, é pentecostal, é tradicional, é batista, é wesleyano, seja o que for. Você tem uma vida e Deus ama você e está te dando uma chance. Nós temos uma vida e Deus nos ama e está nos dando uma chance. Nós temos que ser bem crescidinhos para parar de nos opor uns contra os outros. Não, nós temos que somar. Nós temos que lutar contra as trevas que existem por aí. Olha, deixe-me falar uma coisa com você. Todas as denominações que eu conheço, entre todas as que eu conheço algumas doutrinas, sabe? Nenhuma é perfeita. Nenhuma é perfeita. Existem umas 2 ou 3 que chegam bem perto da perfeição, mas não estão. Se você olha para os 10 mandamentos, você vai ver que a maioria da cristandade tropeça no 4º mandamento. E o 4º mandamento foi trocado, cumprindo-se uma profecia do profeta Daniel 7, 24, 25 por aí. Daniel capítulo 7. E essa profecia, séculos antes de Constantino, foi dita. E Constantino cumpriu essa promessa em 313, quando inventou o venerável dia do sol, que é o domingo. E, aliás, não é à toa que em muitos idiomas o domingo não é falado domingo. Domingo é na nossa língua, que é do latim dominus. Mas acontece que na real mesmo, o que impera por aí afora, no mundo afora, domingo é dia do sol, Sunday em inglês. Em alemão e muitos outros idiomas é Sunday, o dia do sol, em cada um idioma, a maioria. Então, meu querido, dia do sol foi inventado por Constantino, primeiro dia da semana, que passou a ser o dia de descanso. Agora, Deus mandou que nós descansássemos no 7º dia. A maioria da cristandade não guarda esse dia. Diz que já era, que é do templo. Olha, a Bíblia diz o seguinte: quando na parábola, você vê como é que são as coisas. As pessoas dizem: não, isso aí é do tempo da lei, porque isso é Moisés, porque Cristo agora são o tempo da graça. Tá bom. Vamos pensar um pouco. Parábola do rico e do Lázaro. Lázaro morreu, foi para lá e tal, o rico morreu, foi para outro lugar. Aí de lá ele falou assim: ô Senhor, manda que alguém vá lá para avisar para os meus irmãos, para que nenhum deles venha para esse lugar de tormento. O que Jesus falou? Eles têm Moisés e os profetas. Ouça-nos. Jesus Cristo, o Senhor, disse: eles têm Moisés e os profetas.
ouça eles. Mas a cristandade, não sei como, ficou cega e não vê esse ensinamento tão claro e diz, não, agora nós estamos no tempo da graça. Peraí, o tempo da graça te autoriza a quebrar um dos mandamentos que Tiago diz para não quebrar? Todo aquele que guardar toda a lei, quebrar um mandamento, tornou-se culpado de todos? Então, para pensar. A Bíblia, ela está aí nas nossas mãos. Por enquanto o brasileiro tem liberdade de examinar as Escrituras. Estamos no tempo da graça? Sim, estamos no tempo da graça. Mas a lei do Senhor mudou? A lei, os 10 mandamentos mudaram? Não. Mas a maioria está aí. Outra coisa, quantos deuses existem? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? Furada, gente. Isso é canoa furada. Aí a maioria da cristandade diz, não é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Quando na verdade o próprio Jesus disse em João capítulo 17, verso 3, a vida eterna é essa, que te conheçam a ti só, como único Deus. Em outra ocasião, um rapaz chegou e falou, bom mestre, e Jesus Cristo falou, poxa, eita, por que você está me chamando de bom? Não, nada disso. Bom é um só, que é Deus. Então, as pessoas não veem que Jesus não mente. O Senhor já falou uma vez assim, olha, a minha glória não dou para ninguém. E as pessoas continuam dizendo que Deus e Jesus e o Espírito Santo são a mesma pessoa, a Santíssima Trindade. Não existe a Santíssima Trindade. Existem sim essas três pessoas, mas não uma trindade, um Deus em três pessoas de um Deus. Isso não existe. Deus é único. E ele declara em Isaías, a minha glória eu não dou para ninguém. E a Bíblia é na nossa mão. E nós ouvindo o mundo. E nós ouvindo aquela igreja que veio, de onde vieram essas coisas ruins, essas informações torcidas. Outros já dizem, olha, a mãe do Senhor Jesus Cristo está no céu intercedendo por nós. Outra mentira. Porque a Bíblia afirma categoricamente que todas as pessoas dependem de Jesus Cristo. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos têm que passar por Jesus. Jesus Cristo falou, eu sou o caminho, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Agora, se Maria se guardou assim a sua santidade, não a virgindade, pelo amor de Deus, não entra nessa não. Mas a santidade, ela continuou sendo a mãe, uma esposa dedicada e serva de Deus, ela tem a recompensa dela, não vai cair no esquecimento de Deus. Mas no dia do arrebatamento, Jesus Cristo falou que eu vou preparar lugar, quando eu for, depois que eu for, eu volto para apoiar vocês. Mas tem uma igreja aí que espalhou nos meios cristãos que todas as pessoas que morrem ou vão para o céu ou vão para o inferno. Mentira, mentira. Ninguém está no céu, a não ser Jesus. O único ser humano é Jesus. E ninguém está no inferno, porque não houve julgamento ainda. Não é fácil, né? Não é fácil. Agora, existem determinados termos, versículos, passagens bíblicas, que se você não prestar atenção, por exemplo, a parábola do rico e do Lázaro diz que um está no seio de Abraão, o outro está no inferno. Mas isso é uma parábola. Gente, nós estamos lendo a Bíblia Sagrada. Jesus Cristo falava, Jesus não, grandes mestres daquela época, daquela região, falavam parábolas. Então nós precisamos muito estudar a palavra de Deus e nos desvencilhar dessa enxurrada de informações falsas, demoníacas, que querem tirar a gente do caminho do Senhor. Pensem nisso, irmãos. Apeguem-se mais à palavra do Senhor. Confiem mais no Espírito Santo de Deus. Não é que você vai deixar a sua congregação, não. Mas dê ouvidos ao Espírito Santo, que é o único professor digno de crédito. O único teólogo, professor de teologia é o Espírito Santo. Pensem nisso. Fiquem com a santa e gloriosa paz do Senhor.